Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de ciências sobre as plantas, que nós trabalharemos das páginas 16 a 23. Vamos lá então. Então, ali na página 16 nós temos a diferença entre a dispersão e a polinização. Então, o que é a dispersão das sementes? As sementes podem se espalhar no ambiente de diversas maneiras, como por meio da água, da chuva ou com a força do vento. Elas podem também ser espalhadas por animais, sejam eles as abelhas, os pássaros e até morcegos. Quando essa dispersão ocorre, causada por um desses agentes, dizemos que ocorreu a dispersão. Então, se isso daqui ocorre dessa forma aqui, nós dizemos que houve a dispersão, tá bom? Então, que é um processo natural de reprodução da planta, tá bom? Aqui, a polinização já agora. A maioria das flores tem o poder de nos encantar quando paramos para admirá-las. Chamam a atenção pelas cores, tamanhos, formas e cheiros, o que também muito atrai os insetos e aves, como abelhas, vespas, pássaros, animais que voam e ou caminham sobre elas para buscar o néctar, seu principal alimento. Ao fazerem isso, realizam a polinização. O processo de polinização é um meio natural de reprodução entre flores. A polinização feita pelos animais é possível porque os grãos de pólen grudam nos pelos dos insetos que naturalmente são levados de uma flor para outra. Então, diferente a dispersão, gente, o que acontece? Esse passarinho comeu a plantinha e derrubou a semente no chão, ou então comeu a frutinha e daí defecou no ambiente e dali nasceu a planta, tá? Já o processo da polinização, esses animais vão de uma flor para outra e daí eles carregam o pólen de uma flor a outra, fazendo a reprodução dessa planta. A reprodução acaba acontecendo na própria flor, tá bom? Então, essa que é a diferença entre a dispersão e a polinização. Lá na página 17, nós trabalhamos, que eu até comentei com vocês durante a live, eu vou pesquisar isso daqui direitinho. Nós estamos falando aqui sobre a respiração das plantas. Então, deixa eu explicar para vocês como que isso daqui acontece, tá bom? A respiração é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Assim como os animais e os seres humanos, as plantas também respiram, gente. Os vegetais respiram o tempo todo e nesse processo absorvem o oxigênio. Deixa eu explicar isso daqui agora para vocês que compreendam. Então, a planta, ela capta do ambiente o gás carbônico e transforma em oxigênio, certo? Esse é o processo de fotossíntese que nós vamos ver aqui na página 18. No entanto, o processo de respiração dessa planta, ela pega o próprio oxigênio que ela produz e respira também, certo? Então, olha aqui, os vegetais respiram o tempo todo e nesse processo absorvem o gás oxigênio presente no ambiente enquanto liberam gás carbônico. Elas também liberam esse gás carbônico, assim como nós respiramos oxigênio e devolvemos o gás carbônico. Só que diferente de nós, as plantas, elas trabalham com a fotossíntese e daí elas pegam esse gás carbônico que elas produziram e transformam em oxigênio novamente, tá bom? Então, no processo de respiração, as plantas fazem sim, captam sim o oxigênio, tá? Assim como nós, elas vão respirar o oxigênio no processo de respiração, tá bom? Então, aqui, as plantas aquáticas também respiram. Observe abaixo as plantas Anúbia e Samambaia de Java, que utilizam o oxigênio absorvido da água para sua respiração. Então, elas captam o oxigênio da água, tá? Então, nossa, que diferente, né? Então, nós podemos dizer sim que as plantas fazem esse processo de respiração, mas elas pegam o próprio oxigênio que elas produzem, tá? Como as plantas se alimentam? As plantas se alimentam de um modo diferente dos animais. Elas são capazes de produzirem o seu próprio alimento. Isso acontece através de um processo chamado fotossíntese, tá? Então, aqui é a alimentação das plantas que nós vamos falar, tá? Já é um pouquinho diferente, por quê, gente? Porque para ela realizar o próprio alimento, como eu estou dizendo, ela vai fazer a fotossíntese. Dessa fotossíntese, ela gera o oxigênio que ela respirou, tá bom? Então, vamos lá.
Entender o que é fotossíntese é fundamental para entender como as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento, chamado de glicose. Então vamos lá. Para que a fotossíntese ocorra, os vegetais precisam de luz natural ou artificial, que ativará o pigmento verde das folhas, chamado de clorofila, certo? Então, se vocês observarem, algumas estufas têm até aquela luz artificial, porque as plantas necessitam da luz para que possam nascer, tá bom? A água e sais minerais retirados do solo através das raízes e conduzidas a outras partes das plantas através do caule. E o gás carbônico que elas absorvem do ambiente, né, através das folhas. Aí aqui demonstra tudinho através do esquema, tá bom? Então a planta capta aqui, olha, aqui ela capta o gás carbônico, transforma em oxigênio. Pelas raízes ela puxa os sais minerais e a água e transporta por toda a parte da árvore, né? Através do caule é transportado, certo? E por aqui, olha, ela também puxa o oxigênio para a respiração das raízes, tá bom? E solta o gás carbônico, tá bom? Certo? E a seiva bruta, e agora nós vamos... Aqui são a seiva, que é o alimento que ela produz para si própria, tá? Da seiva bruta que ela retira a glicose, tá bom? Que é feita através do efeito de fotossíntese, certo? Vamos lá então. Saiba mais na página 19. As diversas substâncias que são produzidas entre as partes das plantas são chamadas de seiva, cuja função é realizar o transporte de nutrientes para todas as células do vegetal. Quando nós falarmos em células do vegetal, são todas as partes do vegetal, tá bom? Os nutrientes são necessários para o crescimento e redistribuição das substâncias orgânicas produzidas pelo processo de fotossíntese. A seiva bruta é produzida nas raízes, sendo formada a partir dos sais minerais presentes no solo e conduzidas para as folhas e caule. É utilizada pela planta para a produção de substâncias orgânicas para transformação em seiva elaborada. A seiva elaborada é formada principalmente por glicose, produzida no processo de fotossíntese, que é levada para todos os tecidos da planta, possibilitando a alimentação das células da planta em si, né? Então, vocês já ouviram alguém dizer que quando uma plantinha está meio murcha, dá para pôr água com um pouquinho de açúcar para que ela volte a ficar viva novamente? Então é isso, nós estamos auxiliando esse processo, nós estamos fazendo com que ela trabalhe um pouquinho menos, tá? Não vamos ficar colocando açúcar nas plantas das mães de vocês, tá bom? É só quando isso acontece, a mamãe que vai saber utilizar isso melhor, tá? A fotossíntese é um processo muito importante para o ambiente, pois enquanto a planta produz seu próprio alimento, ela também libera o oxigênio, gás indispensável à respiração de todos os seres vivos, o que também auxilia na purificação do ar. A fotossíntese só ocorrerá com a presença da luz solar ou artificial. Isso significa que durante o dia, além de respirar, os vegetais também realizam a fotossíntese, mas no período noturno, na ausência da luz, apenas respiram, tá bom? Que é quando elas pegam o oxigênio que elas mesmas produziram e respiram e liberam um pouquinho de gás carbônico também, tá bom? Deixa eu marcar isso daqui, porque é bem interessante para vocês marcarem, tá bom? Transpiração das plantas. Assim como nós, as plantas também transpiram. O que é o transpirar do ser humano? Aquele suor que nós liberamos quando estamos muito agitados, não é mesmo? A transpiração das plantas permite a transferência de água que foi absorvida pela raiz, às vezes em excesso, para a atmosfera na forma de pequenas gotículas que se transformam em vapor, o que contribui para a manutenção da umidade do ar. Certo? Então, quando elas fazem isso, elas estão ajudando na umidade do ar para a gente, né? Vocês observaram na nossa experiência que aquela plantinha que ficou com um saco, ficou com algumas gotículas de água? Era por isso. À medida que as folhas transpiram, novas moléculas de água são absorvidas. Nesse processo, somente 2% da água permanece na planta para suprir suas necessidades. Isso significa que a maior parte é absorvida e transferida novamente para a atmosfera.
Dessa forma, a transpiração é muito importante para a sobrevivência das plantas, pois ela colabora no processo de transformação de substâncias, sais minerais que saem da raiz e chegam ao ponto mais alto das folhas. Além de contribuir para o ambiente, a transpiração evita o aquecimento exagerado do ar e elimina o excesso de calor em forma de vapor, o que também contribui para manter o equilíbrio da temperatura do planeta, evitando assim seu superaquecimento ou superresfriamento. Olha que importante então como são as plantas, hein? Já plantaram uma árvore? Que tal nós plantarmos uma árvore por aí, né? Muito bom. Aqui. Deixei aqui marcadinho para vocês também. Então, o exercício número 1. Explique de que forma a polinização é benéfica ao ambiente. Por que ela é boa para o ambiente? Por que a polinização é boa para o ambiente? Aí vocês vão me explicar, que nós lemos lá. A 21, nós temos aqui. Leia a tirinha abaixo sobre a fotossíntese. Rex tem química? Plantinha sabida. Você que é tão natural, diga aí, ó amiga, química não faz mal? Bem, plantas fazem fotossíntese, processo químico natural, o que para todos os seres da Terra é uma coisa vital. Então, química não é legal? Será que química é legal ou não? A fotossíntese é um processo químico? Justifica, aí vocês vão me dizer se é ou não é, tá bom? Explicar direitinho. Letra B, lá na página 22. No quarto quadrinho, a Flor afirma que a fotossíntese é um processo vital para todos os seres da Terra. Você concorda com essa afirmação? Explique. Isso daqui nós lemos até lá anteriormente, tá bom? Então, é vital ou não? Por quê? A número 3. Observe a imagem de um escritório com todas as luzes apagadas, contendo um vaso de planta sobre a mesa. O que a planta faz à noite com todas as luzes do escritório apagadas? Ela vai receber o quê? A seta amarela está absorvendo o quê? A seta azul está liberando o quê? Vocês vão me dizer. Então, de dia, a planta absorve uma coisa e libera outra. À noite, ela absorve outra coisa e libera uma outra coisa também. Complete corretamente as lacunas com gás carbônico gás oxigênio e gás carbônico. Como que é esse processo, né? Essa planta está fazendo a fotossíntese? Justifique. Então, me digam, isso é fotossíntese ou o quê? Aí vocês vão me explicar o porquê, tá bom? Lá na página 23. Utilizando desenhos, por exemplo, em quadrinhos, como na tirinha do exercício 1 ou outro tipo, demonstra de que forma a fotossíntese e a transpiração dos vegetais são processos importantes para o meio ambiente. Então, vocês vão fazer um desenho demonstrando como a fotossíntese e a transpiração dos vegetais é importante para o nosso meio ambiente, tá bom? Então, dessa forma, finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se preocupem que esses últimos exercícios aqui eu já não coloquei na atividade avaliativa, eu deixei ela mais simples para que vocês pudessem entender, tá bom? Mas façam com capricho, vão estudando, vale pesquisar para responder, que é muito interessante, assim vocês constroem os conhecimentos de vocês também, não fiquem presos somente à apostila. Vamos aproveitar esse momento que está todo mundo em isolamento, que vocês estão utilizando a internet por muito mais tempo e vamos utilizá-la de uma forma boa, ganhando conhecimento, tá bom? Dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!